Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria poder estar novamente aqui. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, lá em Marcos capítulo 1, a partir do verso 40 a 45. Uma mensagem bem simples, muito prática, do Senhor Jesus aqui para nós. Esse texto fala da cura de um leproso que se tornou um evangelista, um pregador da palavra de Deus. Cumpriu o ID, né? Grande comissão ali, ID pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos capítulo 1, a partir do verso 40. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos expor esse texto, aplicar ao nosso coração. E eu creio que Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua igreja. Mais uma vez estamos aqui em Teu nome, para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra encontre lugar ao nosso coração, que nessa noite haja libertação, que haja cura, edificação, salvação, reconciliação, crescimento espiritual. Que o Senhor venha mostrar, manifestar a Tua glória neste lugar e abençoar o Teu povo com paz. Fala ao meu coração também, Senhor, através da minha vida, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui no contexto desse texto, Jesus mostra para nós quais os ministérios de Jesus. Para que Jesus veio? Pelo menos 5 coisas ele veio fazer aqui na terra, e de acordo com o contexto aqui, é muito claro para nós o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus deve ser o ministério da igreja, deve ser também o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, porque você é testemunha de Jesus. Recebereis poder, há de vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra do Senhor diz o contexto, verso 21, a Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, e eles maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então o ministério de Jesus é o ministério da palavra, do ensino, da doutrina, do discipulado, né? Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então o ministério da igreja é o ministério da palavra, da Bíblia, do conhecimento, do estudo sério, sistemático, escola bíblica, seminário, estudo sistemático da palavra, conhecer a palavra que liberta, que guia, que orienta, palavra que traz conhecimento, salvação, né? A vontade de Deus revelada, o coração de Deus está manifesto aqui. Então o ministério da igreja é o ministério da palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, né? Só a palavra, né? É só Jesus, só a graça, só a fé e só a glória de Deus. Outra coisa que Jesus
Um grande ministério de Jesus, também da igreja, está no verso 23 em diante. Fala que não tardou, que apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo e bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções e por toda a circunvizinhança. O ministério de Jesus é um ministério de libertação, libertar o cativo. Efésios fala que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Meus irmãos, ministério de libertação, de repreender toda opressão maligna, tudo aquilo que o inimigo tem feito com as pessoas. A igreja tem poder para repreender espíritos maus, para libertar os cativos. Há poder em Jesus de Nazaré, há poder no nome de Jesus. É um ministério da igreja, de orar pelas pessoas oprimidas, pessoas que estão aí vítimas do inferno, do inimigo, e libertá-las desse cativeiro. E louvado seja o nome do Senhor. Então você observa aqui que apareceu ali um espírito imundo, e Jesus fala para nós, irmãos, quando ele cura ali um jovem que estava ali com a casta de demônios. Os discípulos tentaram expulsá-lo e eles não conseguiram, e eles perguntaram para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E o Senhor falou assim: essa casta, ela não sai a não ser com jejum e oração. Jesus ensinando que existe uma hierarquia de demônios, que só sai com o poder de Deus, jejum e oração, trabalho de libertação. Existem muitas pessoas precisando de libertação nessa área espiritual, são oprimidas, pessoas aflitas, e há poder na igreja para isso. Terceiro lugar, a palavra de Deus fala que no verso 29 em diante, dando sequência aqui ao contexto, desse texto que nós lemos: saindo eles da sinagoga, do ensino, foram com Tiago e João diretamente à casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então o primeiro ministério de Jesus é da palavra, do ensino. Segundo, libertação. Terceiro, curar as enfermidades, orar pelos enfermos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele tem poder para curar, e a palavra do Senhor diz para nós: orar pelos enfermos, e eles serão curados. Quem cura é Jesus. Nós oramos, obedecemos e cremos, e há poder no Senhor hoje para fazer as mesmas coisas que ele fez ali na sua manifestação. Então ele estava na sinagoga, palavra de Deus, libertando os cativos e curando os enfermos. E quarto lugar, o verso 35 fala que o grande ministério de Jesus, levantando-se alta madrugada, foi para um lugar deserto, e ele orava. É o ministério da igreja: oração, jejum, para que você possa receber o poder de Deus sobre a sua vida. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. Orai sem cessar, buscar o Senhor continuamente, buscar o Senhor antes de qualquer coisa. Não dá um passo sequer sem orar e buscar a Deus, conhecê-lo, torná-lo conhecido, andar com Deus em intimidade, para ter discernimento, poder, autoridade para viver a palavra de Deus. Então você observa Jesus, ele não levantava só de madrugada, mas alta madrugada, porque de madrugada pessoas iam ter com ele, para ouvi-lo, para aprender da sua palavra. Então um grande ministério, a igreja tem que ter esse ministério, irmão: oração, buscar o Senhor,
mas buscar para valer. Não é só escola dominical, vigília de oração, reunião de oração. E eu creio que Deus se manifesta, Deus responde a oração. A palavra do Senhor diz assim: orai e vivei, buscai-me e vivei. Se você buscar o Senhor, você vai viver, você vai ser orientado, vai ser conduzido, vai ser abençoado, fortalecido. Você vai ser uma pessoa usada por Deus, com mais autoridade espiritual. Então Jesus levantava alta madrugada. Se você observar o ministério de Jesus, algo que ele mais fez foi a oração. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, passou a noite inteira em oração, uma vigília em oração. Você observa que Jesus, antes do seu ministério público, ele jejua 40 dias e 40 noites. 40 dias se preparando. Agora, quem consegue orar 40 dias de jejum e oração, de uma hora para outra, é porque Jesus já era disciplinado, já era uma pessoa preparada, uma pessoa que estava ali já amadurecida nessa área. Você começa a orar um dia, 2, 3, e aí assim por diante, assim como um atleta, ele corre 1 quilômetro, 2, até os 42, uma maratona. Mas ninguém corre uma maratona da noite para o dia, tem que ter um treinamento, uma disciplina, e Jesus era altamente disciplinado. E se Jesus, sendo Deus, nos deu um exemplo de oração em alta madrugada, que investiu o seu tempo, não deu um passo sequer sem buscar o Pai, nós devemos fazer a mesma coisa, irmãos. Buscar o Senhor, orar, jejuar, clamar, depender do Senhor, não fazer nada antes que Ele primeiro dê um sinal, que Ele possa orientar, guiar, abençoar a igreja. A palavra de Deus fala que a igreja primitiva fala o seguinte: coube ao Espírito Santo e a nós fazermos isso e aquilo. A igreja era orientada por Deus, direcionada por Deus, conduzida pelo Senhor, porque é uma igreja que buscava o poder do Senhor. E você observa, irmãos, que em quinto lugar, então você observa, é o ministério da palavra, da libertação, da cura, da oração. E no verso 36, olha o ministério de Jesus: procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, e tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Verso 38, Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Ministério da evangelização, pregação da palavra, salvação dos perdidos. Jesus ensina para nós que o ministério da igreja tem que ser evangelístico, missionário, pregação da palavra. O Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Jerusalém é a sua igreja, a sua casa, a sua vida, o seu bairro, a sua cidade. Jerusalém, Judeia, é você extrapolando um pouco mais. Samaria, onde houve conflito, para que haja restauração, perdão, até os confins da terra. É Deus cumprindo na sua vida, e através da sua vida, o ministério do ID, e pregar a palavra de Deus. Então os ministérios de Jesus: discipulado, libertação, cura, oração e evangelização. E agora entra no texto, Jesus curando um leproso. Esse leproso aqui, irmãos, verso 40, fala que aproximou-se de Jesus um leproso. E segundo aí a questão da lepra, era uma pessoa completamente rejeitada pela sociedade, rejeitado na questão religiosa, familiar, uma insensibilidade muito grande, deformação, mutilação, invalidez, sofrimento e morte. Era também como uma maldição espiritual, ficava longe da sociedade, e havia ali um leproso, e a palavra do Senhor fala que o Senhor o curou. E eu quero falar um pouquinho sobre essa cura. E Deus tem um recado para essa igreja, irmãos. Principalmente no final desse texto, algo extraordinário acontece com esse leproso que foi curado por Jesus. E você que está aqui nessa noite, você precisa de uma cura, de alguma lepra na sua vida, alguma insensibilidade. E essa lepra pode ser espiritual, moral, física, financeiro, familiar, ministerial, moral. Eu não sei que tipo de cura você entrou aqui nessa noite, que você precisa ser curado.
Deus nessa noite, Ele quer curar, Ele pode curar você, abençoar a sua vida, assim como Ele fez com esse leproso, e você pode sair daqui abençoado, hoje, nessa noite, porque eu creio que Deus está aqui nesse lugar, nesse ajuntamento. Deus se manifesta. Ele prometeu: tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele ouve a oração, Ele atende a oração, Ele responde a oração. E a palavra de Deus fala que aquele leproso, ele foi curado. E alguns princípios Ele ensina para nós como ser curado por Jesus. A primeira coisa, verso 40, aproximou-se dele um leproso. A palavra de Deus fala, irmãos, que ele fala assim: Jesus, se o Senhor quiser, você pode me curar. Aquele homem, a primeira coisa que você precisa nessa noite é que você reconheça a sua lepra, onde ela está instalada. O que você precisa? Reconhecimento, discernimento. Pedir a Deus: Senhor, mostra a minha lepra, a minha doença, a minha crise, a minha necessidade, e que eu a reconheça e a coloque diante de Ti nessa noite. Qual que é a sua lepra, qual que é a sua doença, qual que é a sua enfermidade, qual a sua crise, a sua lágrima, qual o seu defeito, qual que é o seu problema, o que você precisa de Deus. Você precisa reconhecer isso em nome de Jesus. Para tomar o remédio que o médico vai te dar, você tem que saber o que você tem. Qual que é o seu problema, qual que é a sua dor, qual que é a sua tristeza, depressão, angústia, aflição. Perdeu o primeiro amor, quem sabe a lepra espiritual. Senhor, eu não sou mais apaixonado pelo Senhor como eu era. Eu não prego mais como eu pregava, orar como eu orava. Eu não tenho mais intimidade com o Senhor como eu tenho. Eu não tenho mais alegria, não tenho mais prazer na sua casa. Eu não tenho mais paz. Eu não tenho mais unção, autoridade. Eu não tenho mais aquele discernimento que eu tinha. Eu não tenho mais aquela comunhão. Eu não sei qual que é a sua lepra, a sua necessidade, mas por certo você veio aqui no lugar certo. Você vem na casa do Pai, na casa do pão, para receber o pão do céu, esse Jesus maravilhoso que está aqui. Então reconheça a sua dor e fale para Ele o que você quer, o que você tem. Aquele leproso falou: eu sou leproso, se o Senhor quiser você pode me curar. Eu sei quem eu sou um necessitado, sou doente, estou amaldiçoado, longe da família, da igreja. Eu estou longe de tudo e de todos. Estou sofrendo, a caminho de morte. Mas se o Senhor quiser, você pode me curar. Reconheço a minha necessidade. Eu tenho uma pena de morte sobre a minha vida. Quem sabe seu casamento está de mal a pior, sua área sentimental, financeiramente falido, quebrado, arruinado. Quem sabe deprimido, angustiado, não dorme direito, terror noturno, aflito, cansado, sobrecarregado. Está doente fisicamente, está desanimado com a vida, já pensou até em suicidar, já não tem mais gosto, não tem mais prazer com as coisas que você tinha. Você está em declínio, está em morro abaixo. Fala para Jesus hoje, fala: Jesus, ó, eu estou em queda livre, Senhor. Se o Senhor não agir, eu não sei o que será de mim. Eu estou leproso. Em segundo lugar, ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Você veio no lugar certo. Se aproxime de Jesus, da cruz de Cristo. Não é se aproximar do pastor, da igreja. Se aproxime de Deus. Deus está aqui em nome de Jesus. Se aproxime dele agora em oração. A palavra de Deus fala que ele se aproximou de Jesus rogando-lhe. Ele se aproximou orando, clamando, pedindo. É assim que faz. Você fala: Deus, eu tenho uma necessidade, reconheço, eu preciso, e eu me aproximo de Ti nessa noite, em oração, em clamor. Eu estou orando agora. Deus, tem misericórdia de mim. Por que você não faz isso agora? Aproveita essa palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero ser boca de Deus para você. Ore agora, fala: Deus, salva meu casamento, salva a minha vida, salva, Senhor, eu preciso. Ele rogou, ele clamou, ele orou com intensidade, com força mesmo, sem rodeios. Falou: eu quero. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que ele faz isso de joelhos, ele faz isso humildemente, reconhecendo a sua pequenez, a sua necessidade. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala o seguinte: Deus rejeita o soberbo, a sua graça Ele dá aos humildes.
Ele convida: vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você pode se aproximar, o fardo é leve, jugo é suave. É a melhor coisa que você vai fazer. Se aproxime de Jesus, reconheça a sua necessidade, ore, se humilhe, se curve, deixe a arrogância para lá. Não vale a pena você ser autossuficiente, achar que você é poderoso, que você pode resolver sua crise, que você vai dar um jeito. Não vai, você sozinho não consegue. Ele precisa colocar a mão de poder da sua soberania, tem que alcançar você, porque há poder em Cristo Jesus, não há poder sobre a sua vida, e você precisa disso, se humilhar e aproximar dele. E a palavra do Senhor fala o seguinte, meus irmãos: ele se humilha e ele reconhece a soberania de Deus. Ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele sabia que há poder em Jesus. Eu quero falar para você que Jesus, Ele é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, soberano, Deus eterno, que venceu o diabo, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado. Ele fez isso por amor a nós, e Ele voltará por amor a nós. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há poder em Jesus. Lá em Apocalipse 1:8 Ele fala o seguinte: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem falou foi Jesus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aquele homem que era leproso falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu creio na tua soberania, no teu poder. O Senhor já fez muita coisa, o Senhor já curou muitas enfermidades, expulsou muitos demônios, o Senhor tirou muita gente do inferno, já ressuscitou mortos, já levantou pessoas cativas, desanimadas. Se o Senhor quiser, meu amado, Deus quer, Deus pode. Deus o trouxe aqui nessa noite, e Ele tem poder para isso, em nome de Jesus. Seja qual for o seu problema, Deus falou com Abraão: Abraão, existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jesus é o Deus do impossível. Amém? É ou não é? Ele é o Senhor da glória, Criador e sustentador de todas as coisas. Há poder em Jesus. E aquele leproso falou: se quiseres, basta o Senhor querer, ficarei curado, purificado. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que Ele fala assim: podes purificar-me. Ele creu. Ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Agora, eu creio que o Senhor pode. Agora com o Senhor, estou orando, estou clamando, estou me humilhando, estou me colocando na sua presença de joelhos. Então, Jesus, agora é contigo. Querido, faça sua parte hoje. E sabe quem é que faz isso? É o Espírito Santo, que vai tocar seu coração, para que você creia, para que você ore, para que você clame, para que você se humilhe. É o Espírito Santo que toca o coração. Aproveita a oportunidade hoje e pula na besta, em nome de Jesus. Não deixe Jesus passar aqui batido, não, irmãos. Está passando Jesus em Limeira, domingo à noite, para curar leprosos, para ressuscitar mortos, para fazer um milagre, para curar as pessoas. Participa dessa festa. Creia, faça o que Ele fez, se humilhe. E a palavra de Deus fala que Jesus agiu imediatamente. Quando você faz o que a palavra de Deus ensina, quando você crê, quando você se humilha, quando você ora, reconhece, você se aproxima de Jesus, Ele age. Mas como que Jesus age? A palavra de Deus fala que a primeira coisa, fala o seguinte, verso 41, Jesus profundamente compadecido. Jesus está profundamente compadecido com a sua situação. Jesus está tocado com isso. Jesus, Ele ama você, e Ele quer libertá-lo por amor e pela graça e misericórdia. Jesus está profundamente tocado com isso. Que bênção, irmãos. Incondicionalmente o Senhor o amou. E fala o texto, Jesus, Ele é uma pessoa que se compadece, que age,
que não fica indiferente, que ama apesar de nós. Amém? Então, sabe de uma coisa que Deus está falando com a gente aqui? É que Jesus te ama profundamente, que Jesus está interessado em você, está interessado com esse problema. Isso tem a ver com Ele, profundamente tocado, compadecido. Isso está falando que Ele quer resolver isso, porque Ele quer sarar você, alegrar você novamente. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar algo que esse mundo não oferece, que nada pode preencher. Ele quer resolver sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou chegar lá, me aproximar, orar, crer e tal. Você está diante de um Deus bom, amém? Um Deus generoso, um Deus compassivo, um Deus fiel, um Deus que é bom, generoso, né? Amou o mundo de tal maneira que deu tudo, deu Ele mesmo. Quem muito se ama, muito se dá. Deus deu tudo, Deus deu Ele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Fala que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, depende de Deus. O primeiro passo é de Deus, o segundo e o último é de Deus. Salvação depende dEle, não de nós. Essa questão de crer, essa questão de humilhar, isso é obra do Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que toca, que abre os olhos para a gente ver quem Deus é. Se tu crer, se tu quiseres, isso pode me purificar. Então isso, quem abre os olhos da divindade de Cristo é Deus, próprio Deus, amém? Isso é maravilhoso. Então Deus está fazendo isso com você. Você é escolhido, você é eleito, você é de Deus. Então, irmão, abre o coração hoje, fala: Jesus, hoje eu quero resolver a minha vida. Faz o que Zaqueu fez. Zaqueu, quando Jesus foi na casa dele, manifestou amor, misericórdia, graça. Ele falou: hoje eu resolvo a minha vida. Ele falou: não, hoje eu vou resolver a minha vida. Zaqueu resolveu a vida dele, e Jesus o salvou, libertou, curou, e a família, a casa dele toda. Então faça isso hoje. Jesus resolve a minha vida hoje. Aproveite que você está na igreja, no lugar certo. O Espírito Santo está aqui, Deus já te tocou, a palavra está sendo aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus está te falando, o Espírito Santo está te tocando, está te convencendo. Aproveita. Tem culto, irmão, que você não pode perder. Aliás, nem o culto, nada. Deus tem para mim, vou pular nessa bênção em nome de Jesus. Essa palavra para mim hoje. Eu estou leproso em alguma área, eu quero, eu creio. Se Ele quiser, Ele pode me curar. E Ele quer, Ele me ama, Ele está profundamente compadecido. Ele quer o meu bem. O amor dEle por mim é maior do que meu pecado. O amor dEle é incondicional, imensurável. E louvado seja o nome do Senhor. Graça, favor e merecido. A graça que está te alcançando hoje, querido. A misericórdia, a bondade de Deus. Deus quer você, em nome de Jesus. Está te mirando agora, amém? Foi atrás do leproso. A salvação é Deus que vai até nós, amém? Graças a Deus. Misericórdia, o amor de Deus é perseguidor implacável. Ele empareda a gente, mas quem persegue é o amor, a graça, a compaixão. Olha só, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Jesus hoje está estendendo a mão para você, querido. Jesus, a mão dele é poderosa, amém? E é mão de graça. Agora você imagina, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão na direção dele. Jesus foi na direção dele, está a mão dele. Jesus está estendendo a mão agora para você, de forma misericordiosa, bondosa, eterna, calorosa. Pula nessa mão e pega essa mão, querido. Amém? Amém? Não fica assim: essa mão, que mão é essa? Que é a mão de Deus. E onde Deus põe a mão, querido, tudo muda, amém? Basta uma palavra, meu servo será curado. Onde Deus põe a mão, a libertação, a cura, a salvação, o poder de Deus. O sol para, a terra, o universo inteiro. Amém? O Senhor está estendendo a mão para a igreja hoje, profundamente compadecido, porque Ele tocou o seu coração para você crer, se manifestar, enxergar a sua situação e colocar diante do Senhor em humildade. E a palavra de Deus fala que Jesus falou o seguinte: você está clamando, você está orando, você está dizendo: se eu quero,
eu posso te purificar? E Jesus respondeu a oração, falou: eu quero. Então Jesus está te respondendo agora. Você perguntou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Sabe qual foi a resposta que Ele deu hoje para nós aqui? Eu quero. Está estendendo a mão, está respondendo e dizendo: eu quero. Profundamente compadecido, estendendo a minha mão sobre a sua vida, para te levantar do pó, da miséria, do desânimo, da desgraça, do inferno, da religiosidade, da morte. Essas armadilhas que já armaram para você, o Senhor está tirando você, seu pé da cova aí, meu irmão. Amém? Estendendo a mão, respondendo a sua oração. Olha que bênção. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Não, eu quero. Estendeu a mão, profundamente compadecido. E a palavra de Deus fala que no verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele lepou limpo. Meu irmão, Jesus não remenda a vida de ninguém, Ele faz tudo novo. Ele foi purificado e ficou limpo. Quando Deus curou a lepra de Naamã, fala que a pele dele se tornou como pele de uma criança. Nem cicatriz ficou, irmão, nem mancha, nem nada. Jesus está dizendo aqui: eu não vou remendar a sua vida, não vou costurar. Você não vai virar um Frankenstein na minha mão, não vou ficar te remendando, eu vou te fazer de novo, eu vou te purificar, você vai ficar limpo. Querido, Jesus faz isso imediatamente. Jesus é Senhor do tempo. Não importa o tempo que você está sofrendo, não importa. Jesus, hoje, agora, imediatamente, hoje. Não vem com esse negócio, não. Janeiro resolve minha vida. Janeiro é o mês da academia, do concerto, do voto. Querido, Jesus está falando: é hoje, é já, é agora, é imediato. Decretando imediatamente a sua cura. Vai desaparecer sua lepra, você vai ficar limpo. E louvado seja o nome do Senhor. E Jesus o advertiu para que mostrasse ao sacerdote, para que ele pudesse voltar, participar ativamente da vida comunitária, porque não era permitido aos leprosos, que eram considerados impuros, por isso excluídos da sociedade. Então falou: vai lá, mostra para o sacerdote, mostra para eles que você agora é uma nova criatura, curado, limpo, você está purificado, a graça te alcançou. Vai lá, mostra. Querido, Deus está falando que o que vai fazer para você, você pode mostrar para qualquer um. A sua esposa, seu marido, seu filho, quem quiser vai ver que você é outra pessoa, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Agora, uma coisa interessante, a palavra do Senhor diz para nós, verso 45, olha só, irmão, que coisa linda. A Bíblia fala para nós que, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha só, irmãos, aquele leproso se tornou um evangelista em extremo, pregador da palavra, testemunha viva do evangelho. Ele falou de Jesus de uma forma tão assim poderosa, que Jesus não podia entrar em nenhuma cidade publicamente, porque todos já sabiam quem ele era, o que ele fazia, que ele era o Deus poderoso, que libertava, curava, evangelizava, discipulava, curava os enfermos, expulsava os demônios, curava leprosos, que é Deus do impossível, que era um Deus que de uma forma profunda amava as pessoas. Todos sabiam quem era Jesus. Olha aqui, irmãos, o texto fala: Jesus não podia entrar em qualquer cidade publicamente, porque ele começou a propalar. Essa palavra propalar significa, ele se tornou um arauto, ele se tornou um proclamador de forma aberta, e ele começou a proclamar publicamente
publicamente o Evangelho. A palavra de Deus diz que ele começou a proclamar o nome de Jesus, testemunhou o milagre, ele testemunhou a ponto de Jesus não poder mais entrar em lugar nenhum, se tornou evangelista, pregador da palavra. Querido, isso é a coisa mais normal do mundo para quem encontrou-se com Jesus e foi curado, foi salvo, foi restaurado, foi liberto. Isso é algo natural, normal, ordinário, não é extraordinário. Hoje quem prega se torna ele evangelista. Esse mandamento de pregar o evangelho foi dado para a igreja inteira, não para meia dúzia. E de pregar o evangelho, indo e pregando, toda criatura em todas as nações. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele começou a evangelizar. Quero dizer uma coisa aqui para você que está me ouvindo: se você não evangeliza, se você não testemunha, se você não fala de Jesus, o que ele fez na sua vida, você nunca converteu, ou então você está completamente desviado, longe do evangelho. Porque é natural que a gente pregue o evangelho. Pregar, evangelizar é um dos maiores sintomas de vida espiritual. Você quer saber se uma pessoa é crente? A gente conhece pelo que ele fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a pessoa evangeliza, fala de Jesus, ele prega o evangelho, leva pessoas a Cristo, ele fala o que Deus fez, ele é crente. Agora, se não fala, não é crente. É impossível quem era cego começar a ver, quem era perdido foi achado, quem estava morto e ressuscitou, ficar calado. Eu lembro quando eu estudava, tinha alguns professores que diziam crente. Eu me converti, irmãos, com 18 anos de idade. Me converti, fiquei doido, igual esse moço aqui. Comecei a propalar, falar de Jesus para a escola inteira, que Jesus salva, liberta, cura, restaura. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus vai resolver a sua vida. Aí veio um professor de projeto, chegou perto de mim e falou o seguinte: Antônio Carlos, eu quero dizer para você a paz do Senhor, eu também sou crente. Eu falei: o senhor não, o senhor não é crente coisa nenhuma. Mas por que você está falando isso comigo? Porque o senhor nunca falou em sala de aula. Os alunos aqui, ninguém sabe que o senhor é crente. E se ninguém sabe, porque você não é, a luz brilha. Você é uma luz negra, uma luz de boate, luz apagada. O senhor não é crente não. Por que o senhor não falou de Jesus para mim? Eu podia ter convertido com a sua palavra, a sua pregação, o seu testemunho. Uma professora de português, a mesma coisa. Paz, o que paz, o quê? Paz! Você é mentirosa. Você é falsa. Crente falso. Crente sem vergonha. A igreja está cheia de crentes sem vergonha, irmão. São pessoas mentirosas. Você não pode ser um crente assim, meu querido. Aliás, não existe crente assim. Evangelismo é um dos maiores sintomas de vida espiritual. Que você nasceu, que você está vivo. Jesus tocou seu coração. Tem gente que é agente secreto de Jesus, né? Ele é crente, ninguém sabe. Você é crente? Teve uma vez eu falei com a irmãzinha psicóloga. Eu falei: irmã, que bênção, você vai poder falar de Jesus. Pastor, não mistura as coisas não. Eu falei: pode separar por acaso? Tem como separar Jesus da profissão? Jesus colocou você em qualquer lugar que você esteja, consultório, psicólogo, mecânico, engenheiro, dono de casa, lavador, não sei o que. Você é missionário de Jesus, disfarçado com a sua profissão. Você é missionário, pregador do evangelho. É isso que eu creio. Você está lá no lugar estratégico. Se você é médico, você está lá para proclamar o nome do Senhor. Você é professor, você é empresário, patrão, empregado, seja o que for, você é porta-voz do evangelho, missionário de Jesus. Ou você é missionário, ou é campo missionário. Ou você evangeliza, ou você morre. É a maior paixão de quem já teve uma experiência com Jesus. Jesus se torna a maior paixão do coração dele. Ele ama Jesus, tem orgulho de Jesus, ele não tem vergonha mais de Jesus. Querido, como é que você vai ter vergonha de Jesus? É porque você não o conhece. Se você o conhece, você prega, você proclama, propala, você é arauto e você é apaixonado por ele. Você ama o Senhor, e quem ama agrada, obedece.
e declara esse amor, e todo mundo sabe que você é apaixonado com Jesus. Qual foi a última vez que você falou assim: Jesus, eu te amo? Você já falou para Jesus isso? Você fica assim, ó, meu. Tem gente que ora, parece que pode gravar. Não precisa orar não, grava a oração, depois amanhã você põe, ó, amantíssimo Deus e Pai, como Deus estivesse lá no Alá, fosse o Alá. Ele é Emanuel, aqui e agora, amém? Não é Alá não, irmão. Nosso Deus não é Alá, é Emanuel, aqui e agora. Você ama Jesus? Teve uma vez um preletor, doutorado, o cara tinha PhD, XT, DDT, mais não sei o que, doutor teologia, foi dar aula para nós no seminário, acampamento. Chegou lá, tinha uma irmãzinha da igreja com síndrome de Down, cheio do Espírito Santo, pastor, crente. Ele estava lá, a irmãzinha chegou perto do preletor, cheio de pastores lá para ouvi-lo, e ela chegou perto dele e falou assim: como é que é o nome do senhor? Ele falou: meu nome é esse e tal. O senhor ama Jesus? Ele respondeu assim: eu sou Antônio Huckman, eu sou PhD, XT, DDT, YZ, V8. Começou a dar o currículo dele para ela. Ela falou assim: não estou perguntando isso não, eu perguntei se o senhor ama Jesus. Se você o ama, se você é apaixonado por Jesus, igual eu sou. Porque eu quero falar para o senhor que eu amo Jesus de todo o meu coração. Eu sou do meu amado e ele é meu. Intimidade, relacionamento. Tem gente que trata Deus como se Deus estivesse lá mesmo, lá não sei aonde, lá distante. Oh Deus! Querido, você precisa se aproximar de Jesus, amém? Evangelismo é a maior paixão, é a única maneira de viver. Você não sabe mais viver sem Ele, é a sua melhor companhia. Você quer orar, você quer buscar, você quer ler a palavra, você quer ter comunhão, quer estar com Ele o tempo inteiro. Ele é a paixão da sua vida, Ele é seu melhor amigo, Ele é o seu Deus, é o Senhor da sua vida. Ele é algo assim que todo mundo nota que você ama Deus, que você teve um encontro com Deus. Outra coisa, evangelismo flui naturalmente do coração de quem ama o Senhor. Nada pesado. Você evangeliza naturalmente, flui do seu coração. Você fala do amor de Cristo, você é um ganhador de almas, você leva pessoas a Cristo, e quando você leva uma pessoa a Cristo, você resolve o problema dela. É o maior ato de amor que existe, é levar uma pessoa a Jesus. É o ordinário da vida, não é extraordinário, anormal, é comum. Isso é que devia acontecer isso com a igreja, cada um evangelista. Ó, já levei tantos para Jesus. Queridos, nós estamos já chegando em setembro. Quantas pessoas vocês já levaram a Cristo, cada um individualmente? Quantas pessoas já foram a Cristo por seu intermédio, a quem você já testemunhou e levou a Deus? Quantos? Esse negócio do pastor, do seminário, seminarista, missionário, você terceiriza, você paga para fazer? Você está mal, hein, irmão? Você está desviado. Você precisa mudar de vida hoje. Deus me mandou aqui trazer para você essa palavra. Você tem que sair da caverna em nome de Jesus. Você está leproso espiritualmente. Jesus veio aqui para estender a mão, profundamente compadecido com essa sua situação. E Ele quer te curar imediatamente nessa noite, para você se tornar um ganhador de almas, porque tem muita gente sofrendo, muita gente aí, irmãos, precisando de Jesus, pessoas deprimidas, pessoas suicidando, pessoas tomando antidepressivos aí, pessoas estão morrendo, pessoas querendo casar com um bicho. Ai, que falta de Jesus. Uma vez eu falava: vou casar com meu cachorro. Falar o que com uma pessoa dessa? Eu me sinto uma égua. Está possessa, minha filha. Como é que uma imagem de Deus se sente uma égua? Eu sou um cabrito. Pessoas estão aí, estão tudo doidas, irmão. Falta de pregar o evangelho. Fala de Jesus, nunca mais ela vai falar assim: eu não sou uma égua, eu sou filha de Deus, sou imagem do Senhor, do Criador, que
criada por Jesus, com propósito. Sou filha do rei, amém? Estou a caminho da glória. Sei para que eu estou aqui, para onde eu vou e tal. Deus tem um plano na minha vida. Então, meu amado, a Bíblia fala que evangelizar é a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus, é o mandamento de Deus. Ir de pregar o evangelho é mandamento. Deus está mandando, Ele não está sugerindo, Ele está ordenando a igreja. Ir de pregar o evangelho a toda criatura e todas as nações. Fazei discípulos, pregue, discipule, vá. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma das maiores batalhas espirituais que existem, porque tem poder de livrar e mudar a vida de uma pessoa e livrá-la das garras do diabo. Nunca mais a pessoa vai ser capaz de Satanás. Jesus vai converter das trevas para a luz, do inferno para o céu. Amém? Da morte para a vida. Evangelismo é batalha espiritual, é a vitória e é a manifestação do poder de Deus. A pessoa vai ser curada, vai ser liberta, ela vai ser salva pela graça, mediante a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A sua função é pregar, a função do Espírito Santo convencer, e a pessoa decide. Não é você que salva ninguém, você prega, você obedece, mas o Espírito Santo faz a obra, amém? Em nome de Jesus. É um dos motivos pelos quais ainda você não morreu. Deus te deu longevidade. Por que você acha que a pessoa é salva e ela vive mais? Para pregar, irmão, para evangelizar. Qual é a razão principal da igreja? Levar pessoas a Cristo, pregar o evangelho. É um avivamento que nós precisamos hoje, urgente. E graças a Deus por isso. Uma vez eu vi um jovem, estava no sinal pedindo esmola. Irmãos, não sai de casa sem orar não. Sabe o que você faz quando você sair de casa? Ore, faça seu devocional e fala assim: Deus me usa nesse dia para eu pregar para alguém, orar para alguém, para ajudar, para ser resposta de oração, para que eu seja uma testemunha do Senhor. Me usa, esse dia vai ser extraordinário, o Senhor vai me usar e eu estou me colocando na brecha. Ora assim para você ver. Eu duvido se Deus não vai colocar pessoas no seu caminho. Todos os dias eu peço a Jesus: Jesus, coloca no meu caminho alguém para eu pregar, para eu orar, para eu abençoar, para eu ser resposta de oração na vida de alguém. Teve um rapaz, um moço, estava lá, e quando você ora, o Espírito Santo fala com você. Deus falou: vai lá e ora para esse menino, ora para esse rapaz, eu tenho um plano na vida dele. Chamei o rapaz para conversar. Falei: o que você está fazendo aí, rapaz? Falei: estou precisando de um dinheiro. Eu falei: mas Deus mandou orar por você, dizendo o seguinte: você nunca mais vai pedir esmola na sua vida. Nunca mais. Porque a graça do Senhor te alcançou. Eu vou orar por você. Entrega a sua vida a Cristo. Ele era desviado, filho de obreiro da Assembleia. Estava lá perdido, totalmente desviado. Orei por ele, e ele falou assim: irmão, dá a passagem para casa, que eu nunca mais vou estar aqui nesse lugar, nunca mais. Eu estou voltando ao primeiro amor. Deus te enviou para salvar a minha vida do inferno. E ele falou assim: nunca mais. Eu falei: nunca mais você vai ficar pedindo esmola. Você é escolhido, você é de Deus, e Deus mandou orar por você. E eu no meio da rua mesmo orei por ele. Às vezes a gente fica com vergonha, o povo: orar para esse rapaz aqui, não queria nem saber. Deus, em nome de Jesus, Senhor, restaura essa vida. Ele é teu, é escolhido, faz parte do teu povo. Eu estou aqui em teu nome, Senhor. Eu falei: Jesus, não quero só pregar em igreja não, pregar em púlpito não. Quero pregar todo dia, toda hora, de casa em casa, na rua, em qualquer lugar, sendo rico, pobre, miserável, o que for. O que cair na rede é peixe. Não quero nem saber. E Deus vai te abençoar e vai te usar. Se coloca na brecha, faz a sua oração, desafia você. Jesus, me usa, eu quero pregar, eu quero evangelizar, quero testemunhar, eu quero orar por alguém, quero ser resposta de oração, quero levar pessoas a ti, Senhor. Me usa com autoridade, com unção, com poder, Senhor, com amor, Deus.
palavra de Deus fala que aquele homem, ele começou a pregar, irmãos. Olha que coisa linda o texto. Vou repetir, verso 45. Ele começou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia. Propalar, se tornou arauto, pregador, se tornou ali um proclamador, um homem que começou a falar do milagre de Jesus, de tudo. Ele me mudou, salvou e tal. E a palavra do Senhor fala que Jesus não podia entrar publicamente em qualquer cidade, não apenas aquela cidade, mas nas cidades circunvizinhas. Ele falou de Jesus para todos que estavam ali, onde ele pôde, ele falou. Querido, vamos colocar de pé, vamos orar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, não são? Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite, e eu creio que Deus está aqui, em nome de Jesus. Orar por aqueles que querem cura da lepra, seja qual for. Aquele moço estava leproso, ele reconheceu aquilo, ele colocou diante de Deus, e ele fez isso humildemente. Ele fez aquilo, querido, publicamente. Ele fez em oração e clamor, reconhecendo a soberania de Deus, e Jesus o salvou imediatamente, demonstrando graça imensurável. Estendeu a mão. Jesus quer estender a mão para você hoje. Você que está aqui nessa noite, Jesus quer curar você. E outra coisa, essa lepra, eu não sei qual é, ela pode ser espiritual, pode ser uma lepra que vai te levar à libertação de algo espiritual na sua vida. Pode ser uma cura física, Jesus cura, Jesus liberta. E pode ser que Deus possa fazer de você um arauto, um proclamador. Quem sabe você que está aí nessa noite, chamado missionário, chamado pastoral. Agora, pregação, evangelização é para a igreja inteira. Agora, tem um chamado que é específico, que é especial e é sublime, para trabalhar integral na obra de Deus. Esse chamado é um chamado excelente. A palavra de Deus fala que quem almeja o episcopado, quem almeja o pastorado, quem almeja a obra missionária, excelente obra almeja. É uma vocação que Deus escolhe, que Deus vocaciona. Então eu quero fazer uma oração aqui para você que quer ser curado, qualquer tipo de lepra, espiritual, física, mental, emocional, financeiro, físico. Deus vai curar você, eu creio. Mas por quê? Meu irmão, porque Deus mandou orar. Eu vou orar em nome de Jesus, Ele que vai curar, Ele que vai estender a mão sobre você, Ele que vai te tocar. O Espírito Santo faz a obra, Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu prego, o Espírito Santo convence. Agora o caso é com você e Deus. Agora eu quero orar para você que não está pregando evangelho, querido. Tem muita gente morrendo. Ezequiel fala que se você vê uma pessoa a caminho do inferno, você vê a pessoa perdida e você não prega, Deus vai cobrar o sangue dessa pessoa, querido, porque Deus colocou você ali como um arauto, como testemunha, aonde Deus colocou a sua empresa, seu trabalho, a sua cidade, sua família, seu negócio. Você é ali um missionário, não esqueça disso. Você está ali para pregar a palavra, você está ali para ser resposta de oração, você está ali para ser um influenciador de Deus, de Jesus. Amém? E para você que tem um chamado missionário, pastoral também, Deus quer fazer. Sabe o que Deus quer fazer hoje aqui, pastor? Deus quer dar uma geral nessa igreja, sabe por quê? É uma igreja profundamente amada por Jesus. Irmãos, eu prego para todo lado. Poucas igrejas assim, não estou falando, essa igreja aqui é uma igreja especial para Jesus, sabe? É uma igreja profundamente amada pelo Senhor. Amada. Jesus é apaixonado com essa igreja. Apaixonado por você. Se apaixone por Ele também. Esse amor tem que ser correspondido, né, pastor? Então nós vamos cantar essa canção. Você quer receber oração? Eu vim aqui para pregar, mas eu vim aqui para orar, para levantar arautos do reino. Orar pela sua vida. Você que não entregou sua vida para Jesus aí, você que não sabe para onde vai depois que morrer, entregue
Entregue a sua vida para Jesus também. Jesus vai resolver a sua vida para sempre. Você nunca mais vai ser o mesmo. Então Jesus hoje quer curar leproso, salvar perdido, libertar o cativo e levantar evangelistas e pastores e missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for o seu pedido, o seu clamor, Deus está aqui para levantar a mão sobre a sua direção e falar: receba. Se depender de mim, faça essa oração. Jesus, se o Senhor quiser. Como é que foi que ele fez? Jesus, se o Senhor quiser, qual foi a resposta? Eu quero. Então Jesus está respondendo aqui, ó. Se depender dele, ele quer. Agora saber se você quer. Você quer? Você crê? Então receba, querido. Toma posse. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Você quer vir aqui no altar? Não é diante de mim, nem diante, é diante de Deus. É um ato de fé e de humildade. Vem para o altar do Senhor, irmão. Nós vamos orar pela sua vida agora. Você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Sai do seu lugar e venha. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Só o piano agora. Ore ao Deus. Clama o Senhor agora, em nome de Jesus. Curva sua cabeça e fale com o Pai. Rogue ao Senhor, querido. A palavra do Senhor diz que o paralítico reconheceu, falou: ó Senhor, eu sou leproso. Eu tenho uma pena de morte sobre a minha vida, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus, profundamente compadecido, falou: eu quero. Estendeu a mão e o curou imediatamente. Jesus pode fazer isso hoje, nessa noite. Você pode ser um novo marido, uma nova esposa, um novo filho. Você pode ser um novo patrão. Você pode ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus cura o leproso.
Jesus pode purificar você, a sua mente, suas emoções. Ele pode tirar essa depressão, essa angústia, essa insônia à noite, essa madrugada solitária, essas lágrimas que só você sabe o que está acontecendo. Deus pode enxugar essa lágrima hoje, você parar de chorar. O tempo de cantar chegou. Deus colocou nos meus lábios uma nova canção. Esperei confiantemente no Senhor e se inclinou para mim, tirou-me nos pés do charco de lodo e firmou meus pés sobre a rocha. Colocou-me nos lábios uma nova canção. Salmo 126 fala que o Senhor encheu a minha boca de riso. Quem sabe, eu creio que hoje o tempo de cantar chegou, o tempo de se alegrar, o tempo de sorrir. Em nome de Jesus. Fale com Deus agora, é você e Deus. Fale com Deus. Senhor, minha lepra é essa, o Senhor sabe, Deus. Jesus está compadecido dela, de você. Jesus está olhando com misericórdia e graça. Sabe o que está falando hoje? Eu sei, filho. Eu sei o que está passando com você. Eu sei de tudo sobre a sua vida. E foi eu que trouxe você aqui para tocar seu coração, para mudar a sua história e mostrar para você quem eu sou. Eu sou Deus. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Entreguei minha vida por você. Ressuscitei por você e voltarei por você. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui em nome de Jesus, Pai, pela tua igreja, orando, clamando, como aquele homem clamou. Rogamos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha curar os enfermos, libertar os cativos da opressão maligna, repreender todo o mal, obra de macumbaria, de feitiçaria, toda maldição lançada, faça cair por terra agora, em nome de Jesus, todo vício, toda magia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor os repreenda agora em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar, cada casa, cada família e abençoe em nome de Jesus, que haja salvação nessa casa, que haja libertação, que o Senhor levante nessa noite evangelistas, missionários, pastores, uma igreja avivada, uma igreja que ama o Senhor, que corresponda ao amor que o Senhor tem por ela, que pregue a tua palavra, que leve pessoas a ti, que ore de madrugada, que jejue, que tenha autoridade, que tenha unção, que tenha poder. Que o Senhor levante aqui nessa igreja pessoas que possam libertar os cativos, Senhor. Faça dessa igreja uma igreja evangelística, missionária, poderosa, que ela cresça em qualidade, quantidade e organização para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, o Senhor trouxe um recado nessa noite, que o Senhor faça a obra no nosso coração, e aqueles que precisam nessa noite de voltar ao primeiro amor, pessoas que já não são o que eram antes, já não te amam mais como amavam antes, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor faça-nos voltar àquele primeiro amor, de ler mais a palavra, de orar, de jejuar, de clamar, de servir o Senhor com alegria e de se agradar no Senhor. Que o Senhor seja a paixão maior da nossa vida e do nosso coração, que possamos ter mais comunhão com o Senhor, intimidade, discernimento de espírito. Abençoa cada ministério que está aqui, Deus. Que essa igreja seja poderosa nessa terra, aqui em Limeira e onde o Senhor quiser. Abençoa os pastores, a liderança dessa igreja, os irmãos que estão aqui no altar, Senhor. Responde cada oração que está sendo feita aqui em nome de Jesus. E assim que eles estão clamando, o Senhor responda a cada pedido pela tua graça, pela tua misericórdia, como o Senhor fez com aquele leproso, sem nome, anônimo, porque a glória é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Complete a tua obra na vida da tua serva. Complete a obra na vida do teu servo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando essas vidas, ó Pai. Aquelas que não puderam vir aqui à frente, mas pela fé recebe a cura, ó Pai. Recebe o toque do Senhor, o agir do Senhor, o mover do Senhor. Ó Pai, faz de nós novas criaturas, instrumentos em tuas mãos, que sejamos tochas vivas em tuas mãos, levando a luz do Evangelho, sendo o sal desse mundo, ó Pai.
levando gosto ao desgosto de pessoas, ó Pai, sem Cristo. Ó Pai, faz da nossa igreja um farol para essa cidade, para que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e venha servir ao Senhor com alegria. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, e nos despede na Tua paz, Pai, que essa seja a semana, ó Pai, de renovo, que nós possamos ver concretizado essas orações aqui feitas, ó Pai, e que nós possamos voltar depois com os feixes alegres diante do Senhor, testemunhando as maravilhas do Senhor em casa, no trabalho, na escola, onde o Senhor nos enviar. Faz de nós, ó Pai, que as pessoas vejam algo aconteceu essa semana na sua vida e a gente possa testemunhar. Por isso abençoa a nossa semana, onde nós estivermos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a mão do Senhor esteja acima de ti, querido, derramando toda sorte de bênção espiritual. Que a mão do Senhor nessa semana esteja abaixo de ti, te sustentando, te livrando de tropeçar, guardando com a sua destra fiel. Que o Senhor essa semana esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada, mostrando o caminho que você deve andar, caminhos de santidade, caminhos que glorifiquem o Pai. Que o Senhor esteja às tuas costas, te livrando de pessoas desleais, invejosas e de todos os dardos inflamados do inimigo. Que o Senhor nessa semana esteja ao teu lado, Deus Emanuel, Deus conosco, te dando coragem, vontade de viver para a glória do Senhor. Que o Senhor esteja em ti, querido, te abençoando e sustentando, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, Pai, hoje e sempre. Amém. Cantemos o amém. Ah.